Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. O vídeo de hoje não é sobre gestão, eu quero comentar algumas coisas que eu vi e fiz ultimamente que tem a ver com tecnologia, com software como serviço, que eu acho que é interessante e que vocês vão gostar. Primeira coisa, eu quero falar um pouquinho sobre o Cursor AI, que é um software de desenvolvimento que usa inteligência artificial, né, para desenvolver, bem interessante. Acabei brincando esses dias com ele, quero comentar um pouco sobre isso. Quero falar sobre o Peter Levels, que ele é um indie hacker que desenvolve software como serviço na internet, sozinho. Ele programa só em PHP, SQLite, jQuery e ganha muito dinheiro com os softwares dele. E também quero falar sobre viralidade de apps. Espero que gostem desse conteúdo e já clica aqui embaixo para curtir o conteúdo aqui, para me ajudar, porque isso ajuda bastante a fazer o canal crescer. E já se inscreve no canal se tu nunca se inscreveu no canal. Deixa eu te falar também outra coisa antes de começar a comentar. A gente tem um grupo no Facebook que a gente debate sobre software como serviço. São mais de 6 mil profissionais que debatem sobre SaaS lá. O grupo é totalmente gratuito, o link está aqui na descrição do vídeo, é só entrar e participar. A senha para participar é SaaS, S-A-A-S, tá? Então é isso, vamos começar então falando sobre o Cursor AI. Cursor AI é um software estilo VS Code, Sublime e outros editores, mas que permite que tu converse com o teu código com inteligência artificial para saber, né, como desenvolver, como melhorar teu código, como criar novas funções. É bem interessante. Se tu já programou usando o ChatGPT, tu vai gostar do Cursor AI, porque eu acho que ele vai um passo a mais do que o ChatGPT, porque ele te ajuda de uma maneira diferente. Por exemplo, quando tu vai programar no ChatGPT, eu já desenvolvi algumas coisinhas brincando com o ChatGPT, tu explica o que tu quer e ele fica reescrevendo todo o código ali. Com o Cursor AI, tu aperta, por exemplo, Ctrl K e escreve o que tu quer que ele desenvolva, ele vai desenvolver. Daí depois tu pode conversar com o software e tentar entender algumas coisas. Por exemplo, ele fez determinada função ali dentro do software, tu consegue ir na linha e perguntar o que essa função está fazendo, me explique essa função e assim tu vai aprendendo. Outras coisas, eu estava desenvolvendo fiz algumas brincadeiras ali e eu tinha que comentar, ou eu, por exemplo, eu ia colocar no HTML informações para o usuário. Por exemplo, eu fiz um joguinho estilo Adventure do Atari, que é um labirinto. Nesse labirinto, um quadradinho amarelo se move pelo labirinto e tem um inimigo para pegar ele. E eu fiz esse pequeno joguinho de brincadeira ali e queria informar o que era que a pessoa tinha que fazer. Eu comecei a escrever, coloquei H1, comecei a escrever o quadradinho amarelo é o personagem, ele tem que chegar no quadradinho verde, que é a saída, e ele já completou, né? Então ele já completou escrevendo, e o quadradinho vermelho é o inimigo. Ele já completou isso para mim, eu só apertei Tab, salvei e estava completado. Então não é só o código que ele completa também até os comentários, o que tu vai escrever, é bem interessante. Então eu fiz esse pequeno joguinho, estilo Adventure, para quem conhece Atari, e ficou bem legal. Daí eu troquei depois os quadradinhos ali por fotinhos. Eu coloquei uma foto minha, depois coloquei uma foto, porque eu coloquei dois inimigos, então, e uma foto da minha filha como o personagem principal. E uma foto da outra filha como um dos inimigos e outra foto minha como outro inimigo. Então, mostrei para minhas filhas, elas gostaram de brincar só por causa da foto ali no labirinto. Bem simplesinho o software. Depois eu tentei desenvolver um software estilo Enduro do Atari, mas eu acabei não indo adiante. Ele desenvolveu bonitinho ali, só que ele não batia, por exemplo, no Enduro tem os carrinhos, né? Ele não fazia batida no carrinho ali. Então eu deveria fazer algo a mais ali para ele entender que ele não poderia simplesmente voar por cima dos carros inimigos. Foi esse jogo que eu fiz. E depois, o mais interessante disso, eu queria mostrar aquele software, o Cursor AI, para um amigo meu que desenvolve também. Só apertei Ctrl K num novo projeto e disse assim: eu quero desenvolver um jogo que nem o Tetris. Pronto, ele fez o jogo Tetris completo, sem faltar nada, absolutamente nada. Inclusive, eu queria mostrar depois coisas a mais que eu queria fazer
E eu não tinha o que fazer mais porque estava completo o jogo de Tetris. Daí eu apertei Ctrl K ali e disse assim: eu quero mais peças, formatos diferentes de peças que ficam caindo. Daí ele criou formatos de peças que eu não conhecia, que nunca vi em nenhum jogo de Tetris. E é bem interessante, recomendo que vocês testem esse cursor AI. Um sócio meu também está testando, gostou, ele está desenvolvendo um jogo ali para brincadeira em JavaScript para conhecer mesmo o cursor AI e é bem interessante. E uma das preocupações que eu tive é, por exemplo, usar o cursor AI em código completo. Por exemplo, se eu fosse usar no nosso SaaS aqui, tem chaves dentro do código, tem senhas dentro do código, tem coisas que as pessoas não precisam saber. E o quão seguro é isso, né? Indo para outra empresa, como essa empresa que criou o cursor AI. Então, existe essa preocupação minha em relação à inteligência artificial para desenvolver código. E outra preocupação minha é tu, como programador, ficar preguiçoso ao desenvolver o código. Porque, por exemplo, nesses joguinhos que eu fiz, eu praticamente não olhei os códigos. Eu olhei por cima os códigos ali, mas eu não fui olhar o quão seguro era aquele código, como que ele desenvolveu. Ele pode, de repente, desenvolver algum código ruim ou desenvolver código com alguma falha de segurança e a gente vê funcionando, é capaz de a gente deixar como está sem realmente revisar o código. Então essa é uma das minhas preocupações em relação ao cursor AI, mas é muito interessante. Ele é um editor estilo VS Code, então tu já está meio acostumado a usar aquilo ali. É bem interessante para quem quer começar. Eu só desenvolvi em JavaScript, tá? HTML e JavaScript, não testei em outras linguagens, mas é só procurar aí no Google cursor espaço AI, né? AI, que tu vai baixar. Ele é gratuito para... Eu não lembro exatamente as limitações do gratuito, mas eu não tive problema nenhum até agora com a versão gratuita. E daí eu sei que é $20 a versão paga, mas de verdade não prestei atenção quais as vantagens na versão paga. Então é isso daí sobre o cursor AI. Mudando de assunto então, sobre viralidade de app. Eu assisti recentemente um podcast do Lenis Podcast, recomendo que vocês assistam, mesmo que tu não saiba inglês. O conteúdo dele tem a transcrição no YouTube, então tu tem como colocar a legenda. Tem muito conteúdo sobre software como serviço, sobre startup nesse podcast do Lenis Podcast, Lenny. Depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o podcast em questão que eu assisti sobre viralidade de apps. E esse conteúdo me chamou a atenção porque eu não sei se vocês viram um vídeo passado meu que eu falei que eu desenvolvi um app em Flutterflow. E eu estava tentando estudar um pouco sobre app, como distribuir app, como que funciona para colocar, por exemplo, em outros países, app. Procurei um pouco sobre conteúdo sobre isso, não achei grande coisa, mas achei esse conteúdo, esse podcast falando sobre viralidade de app. E uma coisa que me chamou a atenção, eu vou ler uma frase aqui para vocês. Ele fala assim, ó, ele menciona que jovens entre 13 e 18 anos são ideais para crescimento de apps, pois costumam enviar mais convites e usar aplicativos diariamente. Então, se tu quer ter um app viralizado, principalmente app para consumidor final, viralidade está entre pessoas de 13 a 18 anos. Né? Se tu quer um crescimento orgânico de app, é entre esse tipo de pessoa, porque quanto mais velho tu fica, menos é a recomendação que tu vai dar para outras pessoas sobre qualquer coisa, né? Tu não fica recomendando quanto jovens ficam recomendando, né? Então, a app tem esse problema de viralidade e é interessante, né? Outra coisa que ele falou, muito legal, que eu nunca tinha pensado eu vou ler a frase dele também, o nome do cara é Nikita Beer. Cada toque em um app é um milagre para você como desenvolvedor de um produto, porque os usuários vão sair e trocar para o próximo app muito rapidamente. Se você sentar atrás de alguém e observar como ele usa o telefone, verá que eles mudam de aplicativo com frequência. Então, cada toque que você consegue é tão escasso que você deve otimizar tudo para garantir que esse toque faça a diferença. Então, existe isso. E eu já percebi isso em software como serviço, já percebi isso também nas perguntas que as pessoas me fazem aqui no Vivendo de SaaS sobre trial. O que é trial? Pessoas que testam o software. As pessoas fazem
por exemplo, um software, colocam para as pessoas testarem o software, mas elas ficam muito decepcionadas que as pessoas entram no site, clicam para testar o software, se cadastram ali, dão uma olhada em volta, legal, fecham e nunca mais voltam. E isso é o normal, né? E eu vejo que tem muita gente que se sente mal por isso, que acha que eles estão fazendo algo de errado em relação ao software deles, que a grande maioria das pessoas dá uma olhada no software e vai embora. Não tem problema em relação a isso, só vai ter que trabalhar isso de várias maneiras para tentar captar esses clientes no futuro. E o que ele falou aqui acontece inclusive em app. Quantos apps tu baixou, deu uma olhada, fechou e nunca mais abriu? É bem comum eu fazer isso. Eu dou uma olhada em alguns apps e depois fecho e nunca mais abro de novo. É muito normal. Então, em relação ao software como serviço, o que tu vai fazer para aumentar o uso do teu software? A primeira coisa realmente é tentar melhorar o teu produto de alguma maneira que otimizar os cliques, os toques no teu software ali, porque realmente se o teu software é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, as pessoas vão embora e nunca mais vão voltar. Então, uma coisa que eu te digo para te fazer é testes de usabilidade de software. Uma coisa que a gente fazia aqui, que eu fiz no eGestor de usabilidade de software no passado, a gente filmava a tela, tá, do software e pedia para alguma pessoa que nunca teve contato com o software executar algumas tarefas específicas. Por exemplo, cadastra um financeiro, emite um boleto. A gente filmava a tela e pedia para a pessoa pensar em voz alta. Dessa maneira, eu conseguia entender o que a pessoa estava pensando, onde que ela estava se perdendo. Depois a gente pegava aquele vídeo e levava para os programadores. E tinha que ver nas reuniões com os programadores, como que os programadores se comportavam, colocando a mão na cabeça, preocupados, como que esse usuário não entendeu aquele botão naquele lugar ali. Mas a culpa não é do usuário, a culpa é nossa, como desenvolvedor de produto, de não ter percebido aquilo ali, de não ter feito esses testes e achar que basta fazer um software de qualquer maneira que as pessoas vão entender. Então, a primeira coisa para melhorar, então, seria isso, melhorar a usabilidade do teu software. A segunda coisa seria trabalhar melhor esses leads. Por exemplo, trabalhar com remarketing. Se tu quer que a pessoa volte, usa o remarketing a teu favor. A pessoa entrou no teu site, ela já deu, por exemplo, e-mail, telefone dela ali, bate nela com remarketing. Liga propaganda no Facebook, no Google e fica batendo com remarketing que ela vai voltar. Tu captou e-mail, manda e-mail de vez em quando. Tu tem o WhatsApp, manda uma mensagem para o WhatsApp, liga para essa pessoa, tenta vender, não fica só esperando que a pessoa vai milagrosamente voltar. Quem não é visto não é lembrado, então tu vai usar isso a teu favor. Remarketing, e-mail, WhatsApp, ligação, de todas as maneiras. E até visita, se tu puder, se a pessoa estiver na mesma cidade ou se tu tiver meios de fazer isso, visitar o cliente para aumentar a possibilidade de compra do software. É isso que eu recomendo. Então, interessante isso sobre viralidade de app, e eu vou deixar aqui na descrição o podcast completo. Mesmo que tu não saiba inglês, tem como colocar legenda e tu assistir o podcast, tá? E vamos falar sobre um outro podcast que eu assisti com o Lex Fridman e o entrevistado era o Peter Levels. Peter Levels é um indie hacker. Uma vez ele fez um desafio para ele mesmo de criar 12 startups em 12 meses. O cara desenvolve muito rapidamente. E ele só desenvolve em jQuery, HTML e SQLite. É isso, né? Deixa eu lembrar aqui. PHP, jQuery e SQLite, na verdade. PHP, jQuery e SQLite. E as pessoas criticam muito ele. Como assim jQuery hoje em dia ainda? E é só o que ele usa para desenvolver, não usa nenhum framework, desenvolve muito rápido. E a filosofia dele é mais ou menos a seguinte: faz um software muito rapidamente, coloca ali uma ferramenta de pagamento, como por exemplo o Stripe, para a pessoa pagar, e deu. É isso, é assim que ele desenvolve o software. Ele também não deixa a pessoa ficar usando o software gratuitamente. Para te poder usar o software dele, tu vai ter que colocar o teu cartão de crédito. É assim que ele pensa em desenvolver. E eu já falei sobre isso, né? Até eu fiz um post sobre isso recentemente, falando sobre colocar na frente ali a opção do cara colocar o cartão de crédito dele para realmente filtrar um pouco os usuários. Existe todo um debate em relação a isso na comunidade de software como serviço no mundo. Por exemplo, aqui no eGestor a gente não coloca, mas
Eu acho que se eu desenvolvesse um micro SaaS, eu faria isso, né? Eu colocaria um paywall ali primeiro para a pessoa, depois que pagou, ela poder ter acesso ao software. Eu colocaria na página inicial, por exemplo, um vídeo com uma descrição completa do meu software, mas não daria gratuitamente acesso a ele sem ele colocar o cartão de crédito. Tem todo um debate sobre isso. Na comunidade do Vivendo de SaaS no Facebook, a gente já debateu bastante sobre isso. Eu sei que tem muito usuário que não gosta, mas de repente funciona principalmente para micro SaaS. Tá, mas voltando ao Peter Levels, ele desenvolveu também um software chamado Photo AI, que ele estudou muito sobre inteligência artificial, principalmente de fotos ali, e ele falou até de uma ferramenta chamada replicate.com, que ele usa, né, que faz essa replicate.com tem várias inteligências artificial open source que eles têm servidores para rodar. Então, se tu quiser conhecer isso, até eu estava brincando com essa replicate.com. Eu fiz, por exemplo, uma brincadeira com o Llama. Llama é tipo o chat GPT do Facebook, é open source. E eu criei textos que estava comparando em relação ao GPT-4 e não achei tanta diferença. Achei que tentei criar um artigo usando o Llama e achei parecido, não achei tanta diferença. Eu também usei uma ferramenta para criar pega imagens, por exemplo, eu coloquei a imagem da minha filha e modifiquei, né, usando outras ferramentas que eles têm ali. E também fiz, a partir de uma imagem, criar uma imagem 3D. Coloquei uma foto minha e criei uma imagem 3D. Ficou muito feio o 3D ali, mas é legal de brincar com isso. Então, replicate.com, se tu quiser conhecer essa ferramenta que o Peter Levels usa. Então, voltando, ele criou o Photo AI, que é para te... não sei se vocês lembram, um tempo atrás fez sucesso ferramentas como essa, que na verdade ele inventou e depois copiaram, que tu colocava a tua imagem ali, algumas fotos, acho que foi a Lensa que fez um app assim, e foi meio que uma febre entre influenciadores, tudo que era influenciador fazia, aquelas fotos, saía fotos, por exemplo, eu colocava uma foto minha, saía uma foto de super-herói com o meu rosto. E ele fez esse app totalmente online, né, para navegador, e ele ganhou cerca de US$ 150 mil em uma semana com essa ferramenta dele. Depois teve essa empresa Lensa, que criou um app para iOS e para Android, fazendo exatamente a mesma coisa, e lançou como um app. E eles ganharam mais de US$ 30 milhões com esse software. E até no podcast ele fala, né? A pessoa pergunta lá se ele não ficou triste porque teve uma empresa que copiou a ideia dele e ganhou muito mais dinheiro que ele. Assistam esse podcast. Esse podcast, até onde eu sei, só tem em inglês, né? Eu não vi versão em português, não sei se tem legenda em português, como, por exemplo, o outro podcast que eu recomendei. O Peter Levels também fala um pouco sobre a vida de indie hacker. Ele viajou por diversos países, eu acho que foi mais de 40 países que ele viajou, e só que ele acabou não gostando tanto dessa ideia de ficar viajando num hotel. Ele se sentia muito deprimido pelo mundo aí, sem raízes, e ele acabou voltando para os Estados Unidos e criando raízes ali e desenvolvendo em casa mesmo, porque ele se sentia muito triste. Parecia muito legal, parecia muito romântico, como ele disse no início, mas na vida real mesmo, ficar viajando pelo mundo ali sem ter raízes, dentro de um hotel, sem muitos amigos, ele acabou não gostando tanto assim. E é bem interessante esse podcast, recomendo que vocês assistam também. E é isso por hoje. Deixa eu te falar também sobre o microcurso sobre o MicroSaaS. É um microcurso para quem quer aprender a escalar ou ganhar dinheiro com o MicroSaaS, tá? Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem o link para a plataforma Vivendo de SaaS, que é uma plataforma minha com conteúdo para quem quer escalar empresas de software como serviço ou de micro SaaS. Não é para aprender programação, é para quem quer ganhar dinheiro, aprender a ganhar dinheiro, tá? Eu imagino que programar tu já saiba. E se tu não sabe, tem outras pessoas que ensinam programação, então não sou eu que vou te ensinar a programar. Mas tem o microcurso de micro SaaS, tem conteúdo lá para quem quer escalar empresa de software como serviço, como montar equipe de vendas. Também tem bastidores aqui do e-gestor, como que a gente montou essa sede aqui, como que a gente fez, por exemplo, o VoIP, como que a gente fez aqui dentro da empresa acústica para os vendedores trabalhar. Tem áudios de ligações reais
dos meus vendedores ligando para cliente, conversando com clientes, que tu pode estudar para tua equipe de vendas, se tu tiver equipe de vendas, se tu estiver pensando em montar uma equipe de vendas também. Então, dá uma olhada aqui na descrição e assina a plataforma Vivendo SaaS. E é isso por hoje. Espero que tenha gostado desse conteúdo aqui e nos vemos nos próximos vídeos.